Oi, oi, gente. Só estou. Oi, Nena. Oiê, Beto Bruel acabou de entrar aqui. Vamos mas não ver tô vendo se. ele não. Vou convidar ele aqui. Vamos ver se agora dá. Oi, Nossa oi, Senhora. pessoal. Ó, Tudo bem? Oi, gente. A gente só tá esperando o Beto conseguir entrar e a gente já começa, tá bom? porque agora é só com o Beto. Que Chico. Esse Chico aqui é o Chico Coreia. Chico Coreia, Chico Nogueira. A carinha é dele. Cadê ele? Então, ele agora não tá aparecendo online aqui pra mim. Aqui tá dizendo Beto Bruel começou a assistir esse vídeo ao vivo. Eu mandei o convite pra ele já. Oi, Vaguinho, Beto. Tânia, Eni Lima. Manda de novo, Gui. Tá falando. A Luísa. Nena, eu vou te tirar, daí eu aceito o Beto e daí eu aceito você, tá bom? Tá bom, Porque a primeira vez que deu certo tava só eu e ele. tá bom. Já voltamos. Oi, oi, gente. Só um pouquinho que a gente tá tentando convidar o Beto aqui. Vamos ver agora, acho que deu. Oi, compadre. Oi, Beto. Olha, agora foi mais fácil, hein? Eu vou convidar a Nena aqui, deixa eu ver aqui. A Nena acho que saiu da live. Assim que ela retomar, eu convido ela. Eu preciso a Nena de escada para mim. Nena Inoue, estou convidando ela. Aê! Agora pegamos jeito. Vamos lá. Agora vai. Né? Me ajuda. Então, Pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu só vou retomar aqui a live, a nossa segunda live, que se chama A História do Teatro em Curitiba, que vai ser as curiosidades do Teatro de Curitiba, com Beto Bruel. Essa série de lives que acontecem hoje e amanhã, né? A gente tem mais 3 lives amanhã. Elas fazem parte do projeto que é o Teatro em Curitiba, Acervo Varli M. Ribeiro, que é um projeto idealizado pela Nena Inoue com realização de espaço cênico, incentivado com recursos da Lei Aldir Blanc, via Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Beto, eu vou passar a palavra para você e para a Nena para este bate-papo. bom. Não, é o Beto que vai falar. Só vou Pergunta, quando o Beto fala. Não, eu vou falar assim, quando o Beto falar muito rápido, eu vou falar, Beto, fala mais devagar. Vamos lá. Eu vou ficar ouvindo. Não, eu pergunto sim, pode deixar. Se tiver o quê, né? Comentar. Bom, então eu tenho 50 minutos para falar, mais ou menos.
A última vez que eu tenho essa pesquisa, eu não sou historiador, eu sou um curioso. Sou um curioso. Mas tudo que eu vou falar aqui, né? Eu tenho uma pesquisa que é feita no PowerPoint. A última vez que eu fiz deu 3 horas. Então não vai dar. Mas tudo que eu falar aqui, eu tirei de algum livro, de algum jornal. O Gerard está assistindo? O Gerard é o grande historiador. Ele estava no início. Hã? Tá aí. Ele estava no início. Quando a gente estava fazendo os testes, ele estava. Não sei se ele está aí. Ele está aí? Bom, Não aparece aqui para mim, acho que ele não tá. Eu acho que ele desistiu da nossa... Mas então é o seguinte, tudo que eu vou contar aqui é coisa que eu disse, até eu duvido daquilo lá. Eu te mostro o jornal, a revista, o livro de onde eu tirei. E se alguém quiser me ajudar a acrescentar mais coisa aí, também é bom. Mas então vamos lá. Engraçado, a nossa história é curtinha, né? O nosso teatro Então, descobriram o Brasil em 1500, né? É interessante isso, né? Os índios estavam aqui já, Curitiba estava aqui, né? Né? O nosso espaço estava aqui. O caminho do Itupava, né? Como é que chegava em Curitiba? Você vinha de barco, chegava lá em Paranaguá, lá embaixo, e subia a serra. Tinha o caminho do Itupava. Ele foi feito entre 1625 e 1654 por escravos e índios. Então, em 1625, você conseguia chegar em Curitiba por uma picada, por uma estrada. Em 1693, eles vinham ali no Atuba, né? Os índios estavam ali no Atuba. E por que eles foram lá no Atuba? O rio Atuba tinha ouro. Claro, então eles vieram atrás de ouro. E os índios falaram, pera aí, vai ficar todo mundo aqui, português, e nós aqui, é o seguinte, vamos fazer Curitiba mais para baixo, lá, vamos lá, que tem um lugar bom lá. E os índios mostraram a Praça Tiradentes ali, para os portugueses. Então, em 1693, finalmente fundaram Curitiba. Então, se veja, 193 anos depois do descobrimento do Brasil. E nós, Curitiba, né, o Paraná, pertencia a São Paulo. Então, nós ficamos presos. São Paulo era pequeno também, então imagine aqui Curitiba. Nós ficamos, então, de 1693 até 1812, tá tudo quieto. Quando começou o ciclo do tropeirismo. Então, eles passavam, né, com os burros lá do Rio Grande do Sul, paravam em Curitiba para engordar os animais, e aonde começou a mudar a forma de dinheiro em Curitiba. Então, você veja, até 1850, então, 1500, 600, 700, 1850, instalaram o primeiro poste em Curitiba. Olha, nós temos pressa, hein? Olha, né? 1850, né? Tudo em poste. Era com óleo de peixe. Tinha dia que não chegava óleo, não tinha luz, mas, ou seja, clareamos um pouco a cidade. 1853, você veja, descobri em 1500. Finalmente conseguimos separar de São Paulo, viramos um estado. O Zacarias Góes de Vasconcelos, né? Zacarias ali, todo mundo, você vai ver, vou falar das pessoas, todo mundo virou rua, virou praça, né? Então, o nosso primeiro governador foi o Zacarias Góes de Vasconcelos, 1853. Em 1854, nós ganhamos o primeiro jornal. Olha, tá ficando bom o negócio, né? 1854. Em dezembro de 1855, chega um bochicho. Opa, veio uma peça de teatro para construir. Peça de teatro? O que é isso, né? O que é isso? E daí chegou o seu Domingos Martins de Souza. Esse compadre veio lá de Paranaguá, certo? A cavalo, trazendo uma rotunda, um painel nas costas, sabe Deus como é que esse compadre chegou com a trupe dele aqui? Chegaram em Curitiba, mas não tinha teatro. Daí o padre João de Abreu, que tinha uma casa ali na 13 de Maio que não estava pronta ainda, alugou para ele. Tem uns que dizem que emprestou. Eu descobri que ele alugou. Então, assim, o padre alugou a casa para o seu Domingos para ele construir o teatro. Então, aqui, ó, no dia 30 de dezembro de 1855, é o primeiro registro. Talvez alguém tenha ido antes para Curitiba fazer teatro, mas é o primeiro registro que nós temos de uma apresentação teatral em Curitiba. 1855. Se você pensar, 1855 é antes de ontem. Dá mais ou menos o quê? Uns 170 anos. É muito curto, né? Os gregos já faziam teatro lá, né? Há milhares de anos. Nós começamos em 1855. Tivemos a primeira peça. E 30 de dezembro, né? Véspera de Ano Novo. Ele chegou dia 19 de dezembro aqui. Eu acho que ele chegou... Ele estava fazendo temporada em Morretes e, de certo, falou, subir na serra, né? Com a rotunda dele lá, né?
E daí, então se veja, e tem um relato sobre Curitiba, dia 30 de dezembro, que ninguém saía à noite. Ou você ia se agarrar com um boi no meio da escuridão, ia cair numa valeta, mas mesmo assim, alguns heróicos curitibanos, parece que deu casa cheia lá, dia 30 de dezembro, e qual que foi a primeira peça que nós, os curitibanos, assistimos? Luiz de Camões. A primeira parte foi Luiz de Camões e a segunda parte foi o Caixeiro da Taverna, que eu acho que o Matana está assistindo aí. O Matana tem o texto, né, Matana? Nós quase fizemos naquele encontro do Teatro Curitibano de fazer uma leitura do Caixeiro da Taverna. Eu acho que nós temos que fazer, afinal, é a primeira peça de teatro que nós, os curitibanos, assistimos. E eles fizeram uma temporada longa. Veja, eles estrearam 30 de dezembro, ficaram até 13 de maio. Diz o jornal que eles saíram para os Campos Gerais. Bom, se Curitiba não tinha teatro, então, imagine, aqui em Ponta Grossa, bom, diz que eles saíram para cá. Os curitibanos já ficaram animados, né? Opa, tal do teatro, olha, isso é interessante, vamos fazer uma sociedade. Só que eles fizeram uma sociedade para baile. O estatuto diz, vamos promover baile e teatro. Pequenininho lá no fim da linha, mas, ou seja, então, ganhamos uma sociedade, agora vamos fazer teatro. 1858, o coronel Baitaca, ali na José Bonifácio, ele tinha uma ferraria que era do crioulo João de Fausta. O crioulo João de Fausta falou, eu vou fechar essa ferraria aí, não quero mais, não. E virou um teatro. Então, ali, do lado da catedral, ali, então, em 1858, teve um teatro ali, que era uma casa do coronel Baitaca. Foi a casa do padre, uma ferraria, 1871, o depósito de lenha do senhor Berlindes, veio a Companhia Boêmia de Teatro Paulista e alugou também. Então, nós já temos ali, né, uma casa do padre, a ferraria e o depósito de lenha, teatro, ou seja, por isso que vai fazer um teatro tão bom, hein? É na raça mesmo, né? Diz aqui, então, esse mesmo ano, 1871, a rua Alameda Lins, né, que era, o Alameda Lins era o governador, ele saiu da missa da catedral, tropeçou num boi e quebrou o braço. Ele ficou indignado. Imagina, ele saiu da catedral ali, tropeçou em cima do boi e quebrou o braço. O governador mandou instalar mais postes. Aqueles postes lá de 1850 já estavam tudo desativados. Então, 1871, graças a esse acidente com o nosso governador lá, ganhamos uma iluminação melhor ali. Então, na Praça Tiradentes, pelo menos ali, estava mais fácil. Aqui eu costumo sempre lembrar, cada vez que a gente vai num bar e começa a beber, a gente tem ideia, vamos montar uma peça, vamos construir um teatro. Eu sempre imagino aqui que esse dia aqui, 1871, o Hermelino de Leão, rua, o doutor Pedrosa, rua, Joaquim Menezes, doutor Carrão, o Bittencourt, Largo Bittencourt, o Teixeira Ramos, esses compadres se reuniram em algum lugar e tiveram a ideia de montar um teatro. Vamos fazer um teatro? Isso, em 1871. O governo falou, eu dou 10 contos de reais. 10 contos. Nesse meio tempo, já tinha todas as cidades, né? Antonina, Paranaguá, Ponta Grossa, todo mundo já tinha teatro. E Curitiba só estava lá com depósito de lenha, com ferraria. Então, mas o pessoal tinha pressa. Em 1871, eles fizeram essa reunião, tiveram a ideia, né? Daí passou a ressaca. Em 1873, ficou pronto o estatuto. 2 anos para fazer o estatuto. E sabe o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do Guairão, né? Do Guaíra. Então, 1871, que os compadres encheram a cara, tiveram a ideia de fazer um teatro. 2 anos fizeram o estatuto. Agora vai. 1874, lançaram a pedra fundamental. Era tudo rápido. Então, em 1879, o governo deu 10 mil, o teatro já estava orçado em 57 mil contos de reais. Ou seja, explodiu a construção, né? 1880, começaram em 1871 em fazer o teatro, né? Tiveram a ideia. 1880, o doutor Pedrosa, um daqueles que teve a ideia, virou governador. Nós precisamos disso aqui, um governador que é ator, que é diretor, precisamos, né? Um ator, diretor, que vira governador. Ele falou, deixa comigo, eu pego esse teatro e vou terminar. 1880. Mais 4 anos para ter. Estava quase pronto o teatro. Mais 4 anos. Puxa, empurra, desmancha. O Lamea Lins foi lá, deu os palpites, desmancharam tudo, uma parte do teatro. Mas, ou seja, estão fazendo o teatro. Dia 29 de setembro de 1884. Agora temos um teatro.
tivemos a inauguração do São Teodoro. São Teodoro, estava lá, casa cheia. E qual que foi a primeira peça que fizeram? E foi a primeira peça foi feita pelo esquadrão, pelo regimento militar deles que montaram a primeira peça. A primeira peça apresentada no São Teodoro foi A Punição. Tinha 3 peças no mesmo dia. A Punição, O Bandido e O Caipira na Praça. Olha, isso que é coisa cultural, né? Começamos bem em São Teodoro. A Punição, O Bandido e O Caipira na Praça. Aqui tem um capítulo interessante. O Leão Nicolas, esse compadre falava 5 línguas, ele era o guardião do São Teodoro. Ele trabalhou anos, até se aposentar. Ele morava dentro do São Teodoro. O São Teodoro é ali onde tem aquela agência do Itaú ali, é atrás da biblioteca. Ele media 24 metros de frente. Então, descendo a Murici, tem a biblioteca, tem a agência, acho que é do Itaú. Aquilo ali é exatamente o teatro, exatamente naquele tamanho. Tinha uma nascente lá dentro, e ele morava lá. Então, o Leão Nicolas foi o grande guardião, merece também uma homenagem, esse compadre. Então, você veja, então eu pulei aqui, então, em 1625 a gente tinha o caminho do Itupava. 1873 chegou a Estrada da Graciosa. Aí o pessoal já trazia um cenário melhor, né? Já conseguia, já vinha de carroça. Em 1885 chega a Estrada de Ferro. Então, temos a inauguração do teatro em 1884, 1885 chega a Estrada de Ferro. E agora sim, as companhias saíam do Rio de Janeiro, paravam em Paranaguá, subiam com os cenários para depois continuar lá para Porto Alegre, para a Argentina. A mesma coisa quando eles voltavam. Então, nós passamos a receber grandes companhias, né? E apareceu mais teatro, o Teatro Strobel, o Teatro Lindemann. O Chico Nogueira está assistindo? O Chico estava, não sei se está ainda, mas estava. O Chico Nogueira, não, e vieram grandes companhias, tal, e veio a Pepa Ruiz, 1886, veio a Pepa Ruiz se apresentar no Guaíra, onde 1/3 dos casais de Curitiba se separaram. A Pepa Ruiz dançava seminua, sabe? A Pepa bagunçou a cidade. A Pepa merece um estudo também. A Pepa foi para lá ela foi mais vestida. Era uma coisa interessante, né? Nessa turnê que a Pepa fez, então a Lapa teve em algumas casas, como tinha as viúvas, né? Então morreu o marido, a Pepa se apresentava para as viúvas, ia na casa, na sala. O Chico tá aí, ó. Ei, Chico, a Pepa Ruiz, hein? Os bisavós que contem. Barbaridade. Foi uma página. 1891, nós ganhamos o Teatro Auer. É a 13 de maio com a Matheus Leme. Se você olhar ali, onde tem aquele restaurante vegano, o teatro está lá. Você pode pegar ali a entrada, onde que é o restaurante, a entrada do teatro, onde é o estacionamento, é a plateia, e se você olhar lá no fundo, existe o urdimento. O teatro está quase, está lá, pronto. Era muito interessante o Teatro Auer. Quando ele não tinha peça, eles alugavam o camarim, sabe? Era um hotel, uma pousada. Eles vendiam conserva, pasta de dente, vendiam terreno. Então, era um teatro multiuso. Então, você não tinha peça, você alugava um camarim, ficava morando, comprava, pedia um camarão. Ou seja, o teatro mas era grande, tinha 1000 lugares, muita peça, muita coisa. 1894, o que acontece? Acontece o Cerco da Lapa. O Vicente Machado era o nosso governador, eu acho que tem que tirar o nome do Vicente Machado da rua. O que esse compadre fez? O Vicente Machado, 1894, está lá o Teatro Guaíra bonito. Veio o Cerco da Lapa, veio o Gumercindo Saraiva, né? Estão invadindo, a Lapa começa a resistir. Então, enquanto existe o Cerco da Lapa, eles montaram toda a estrutura militar deles em Curitiba. O Vicente Machado fugiu para Castro, ele transferiu a capital do Paraná para Castro e levou toda a guarnição, levou toda a polícia militar para Castro. Deixou Curitiba, sabe? Ou seja, o Gumercindo Saraiva chegou, o Barão do Cerro Azul juntou todos os comerciantes de Curitiba e combinaram o seguinte: vamos arrecadar um dinheiro e propôs para o Gumercindo Saraiva: não precisa saquear a cidade, está aqui o dinheiro. Compraram o Gumercindo Saraiva, preserve a cidade. E o Vicente Machado escondido lá em Castro.
tem uma história bonita também. No caminho dele para cá, fugindo, ele encontrou o senhor que construiu a catedral. E esse senhor chamou ele de covarde. Você é um covarde de abandonar. Ele mandou matar esse senhor. É uma história que acaba entregando a cabeça desse senhor num jantar para o Vicente Machado. Resumindo, durante o Teatro Guaíra, o Teatro São Teodoro, se transformou numa prisão. Então, durante o dia tinha tortura, era terrível. Às 10 da noite tinha um fuzilamento. O corneteiro tocava uma música lá, e daí tinha as descargas de tiro. Isso foi terrível, né? Durante esses 20, 30 dias que aconteceu aqui em Curitiba. Então, o teatro se transformou, nossa, terrível, né? E quando terminou o Cerco da Lapa, né, que o Vicente Machado voltou, assumiu o governo, por incrível que pareça, mandou matar o Barão do Cerro Azul, o crime lá na Serra do Mar. Nossa. Ou seja, né? E o teatro começou, sabe? O pessoal tinha medo de fantasma. O teatro São Teodoro foi abandonado, está abandonado. 1897, essa é uma data interessante, né? Os curitibanos, o que eles tinham? Tinham só teatro. Aparece o primeiro cinematógrafo. Alguém chega com cinematógrafo em Curitiba para passar um filme. Esse filme foi feito, passou no Teatro Auer. No meio do filme aparecia um pedaço de um filme com o Marechal Floriano. Ninguém sabe explicar, deu uma briga dentro do cinema. Então, a nossa primeira sessão de cinema terminou em pancadaria porque apareceu o Marechal Floriano no filme. Então, começou o cinema em Curitiba. Então, aqui, ó, 1899, o Teatro Auer atende às grandes companhias. Então, o Guaíra em decadência, o Teatro Auer vai... ou seja, vai pegando essa parte. Tinha 1.000 lugares, eles se transformavam em salão de baile também. Então, era multiuso. Então, tinha baile, tinha jantar, tinha tudo. E aqui, ó, em 1899, o Teatro Auer compra 2 focos de luz elétrica. Então, chegou a luz elétrica no Teatro Curitiba. E, segundo o jornal, diz assim, produziu uma luz radiante no palco. Então, e tem uma loucura antes disso, né, que o pessoal ia assistir as peças, quando eles gostavam, eles jogavam serpentina lá no São Teodoro. E o que acontecia? Tinha a luz de ribalta, era com vela, né? A serpentina queimava. Como é que esse teatro não pegou fogo, né? Esse teatro não pegou. Porque todo mundo ficava eufórico, jogava serpentina e ia queimando. Né? Que loucura. Em 1899 também virou moda em Curitiba ter duelo. Os dois compadres brigavam no bar e tinha um duelo lá na frente do cemitério. Tivemos bastante duelo aqui. Tem até anúncio de seguro, faça seguro de vida, aceitamos seguro com duelo. Olha que loucura, porque era anúncio com duelo. Então, Curitiba já teve duelo. Nós tivemos muita tourada, né? Desde 1820 ali até 1916, nós tivemos muito circo de touro, né? E tivemos aqui em Curitiba uma plaza de touros. Pensa só que só na Espanha tem? E sabe onde que era a plaza de touros? É na praça da frente do Guaíra, na Praça Santos Andrade, foi durante quase 80, 90 anos a nossa plaza de touros. Então, aí, ó. Então, teatro, tinha tourada, tinha cinema, chegou o cinema. Em 1900, bom, vamos reformar o São Teodoro que vai cair, né? Colocar luz elétrica, tal. Vamos lá. Então, vamos trocar de nome, né? Já que vamos reformar, vamos trocar de nome. Olha do que o Guaíra escapou, hein? Teatro Concórdia, Teatro Pedrosa, homenagem ao Dr. Pedrosa, Teatro da Luz, homenagem à nossa padroeira, Teatro Paraná, Teatro Guarani e Tiberê, Teatro Marumbi. Eu acho que o Guaíra é o melhor, né? Dentro dessa gama de histórias aí. E aqui é interessante, né? Em 1900 mudou totalmente o perfil de Curitiba, né? Com a Lei Áurea lá, né, que acabou com a escravidão, eles começaram a trazer imigrantes para Curitiba. Então, olha o que tinha de colônia em Curitiba. Tinha a colônia italiana, francesa, belga, suíça, austríaca, portuguesa, turca, alemã, polonesa, espanhola, americana. E qual que é o grande diferencial disso?
Cada comunidade dessa, então Curitiba parece uma torre de Babel. Você pega lá a Barreirinha, tinha os polacos, Santa Felicidade, italiano, ali o Juvevê, né? Ali os franceses. É impressionante quando se lê sobre isso. Cada grupo desse tinha uma turma de esporte e tinha um lado cultural muito forte. Se você pegar quase todos os teatros das sociedades lá que tinha, o Concórdia, hoje em dia, o Clube Concórdia ali era um clube alemão, é o grande exemplo. Aquele formato do palco do Concórdia, quase todas as sociedades tinham. Então, é impressionante. Eu acho que a minha teoria, onde chega... Por que não existe unanimidade em Curitiba? Por que não existe? Você acha que o grupo de teatro polonês ia achar que a melhor atriz de Curitiba era uma atriz italiana? Você acha que os alemães iam achar, né, que o melhor ator era um francês? Então, eu acho assim, toda essa nossa não pode dar certo, não pode fazer sucesso, está lá. Ninguém, claro que o melhor grupo de teatro, os polacos achavam que era dele. Então, temos uma grande polêmica. E o mais interessante aqui é que teve uma reunião no clube, lá no Teatro Auer, de todas as comunidades querendo que os chineses não se estabelecessem em Curitiba. Olha que engraçado. Se reuniram todas as comunidades, vão fazer uma reunião para os chineses não vir para não se instalar em Curitiba. O que aconteceu com a chegada do cinematógrafo, né? Que era uma novidade, todo mundo queria assistir. Então, em 1900, o que eles faziam? Eles alugavam o Guaíra e o Teatro Auer para passar filme. Então, isso aí foi terrível, né? Foi um período que todo mundo queria ver filme e o teatro foi ficando, sabe, complicado. E, ao mesmo tempo, vinham as grandes companhias. Que vinha Lucinha Simões, Itália Fausto, Francisco dos Santos, Clara de la Guardia, que tem, e diz interessante, isso aqui foi em 1910. Existe um período de interpretação antes da Clara de la Guardia e uma interpretação teatral depois dela. O que a Kumate fez em Curitiba será, né? Em termos de interpretação, né? Está lá escrito, que ela foi um marco aqui. Leopoldo Frois. Em 1912, nós tivemos a ópera Sibéria. A grande ópera nossa, que foi feita no Guaíra, com Augusto Stresser. Augusto Stresser, não sei se ele é avô ou bisavô da Guta Stresser. Avô. O Augusto Stresser. Então, a Sibéria foi uma grande ópera que foi feita em 1912 no Guaíra. Então, vamos reformar o Guaíra de novo. 1871, tiveram a ideia de fazer o Guaíra. 1884, inaugurou. 1900, reformaram. 1916, vamos reformar de novo o Guaíra. O pessoal, né? E aqui é interessante, ó, 1916 tem duas pessoas fundamentais para o teatro curitibano. Um está super bem homenageado, o outro não. É engraçado. Um é o Salvador de Ferrante. O Salvador de Ferrante, em 1915, ali realmente ele trabalhou, o grupo dele foi super ativo. O Aristides Teixeira, ele vai começar aqui em 1915, 1916. Em 1964, ele vai estar fazendo telenovela ao vivo. Então, é impressionante o Aristides Teixeira. E ele não tem, né, é praticamente desconhecido, né, o Aristides Teixeira. Em 1916, eu acho que aconteceu a maior peça, que até hoje que eu li sobre teatro em Curitiba, eu acho que foi a maior encenação. É Benô, a direção do Paulo de Assunção. Existia um clube ali no Batel, então eles construíram uma cidade cenográfica. Tinha, em 1916, tinha concurso de fotografia, concurso de charrete mais enfeitado, concurso de carro, tudo. Tinha uma cidade cenográfica, tinha uma perseguição daí de carro que descia aqui pela Barão do Rio Branco, eles divulgavam a hora, e o carro que pegou a maior velocidade pegou 62 por hora, que na época, perseguição dos bandidos contra... Tinha Apache, tinha bombeiro. É a maior, até hoje, do que você lê, foi a maior encenação. É teatro natureza o nome. Então, é impressionante o tamanho da montagem que eles fizeram. 1917, inaugura o Cine Teatro Palácio, o Teatro Avenida, logo depois. É grande concorrência, né, para o Guaíra e para o Teatro Auer. 1917 também começa a guerra. O que acontece, né? A Alemanha contra a Alemanha, a população de Curitiba invade o Teatro Auer, desmancha o teatro
traz as coisas para a Praça Tiradentes e põe fogo. Fizemos isso. Né? Desmontaram o Teatro Albert. E aqui continuava também Aura Branches, Helena Dalgui, Suzana Deprez, Cristiano de Souza, as grandes companhias brigando sempre com o cinema, sabe? O cinema de um lado e mas as grandes companhias chegando. O Salvador de Ferrante, José Cadilli, Aristides Teixeira continuam, sabe, fazendo o teatro local. É impressionante a luta deles, né? Em 1924, tem o Fido Fontana, esse compadre também merece um capítulo. O Fido Fontana, ele construiu um teatro ali perto do Colégio Estadual ali, os Amadores da Glória. O Teatro da Glória, ele tinha um grupo de teatro. Ele era muito rico, né? O Fido Fontana tinha... Impressionante, ele trouxe cinema para cá, ele tinha projetor, e a primeira transmissão de rádio, então, 1924, nós tivemos a primeira transmissão de rádio em Curitiba. Foi na casa do Fido Fontana. 1927, Vicente Celestino fez uma temporada em Curitiba. É muito interessante. Vicente Celestino, 1927. Tem uma relação, né? Ele fez 56 peças em 67 dias. Tem o repertório dele. Cada dia é uma peça em 67 dias. Impressionante isso, né? O Vicente Celestino. Leopoldo Frois, 1928. 1928, nós tivemos a visita da Germaninha. Germaninha é uma cantora, amiga do pai do Chico Buarque, lá no Rio de Janeiro. Ela fez uma temporada em Buenos Aires maravilhosa lá e veio para Curitiba. O que a Germaninha fez? Cabelo curtinho, desceu a 15 e já foi tomar um conhaque no cachorro-quente ali, fumando. Uma mulher fazer isso em 1928 em Curitiba? Então, ou seja, o que é isso, meu Deus do céu? A Germania bagunçou. De noite foi cantar, tá bom, lá no Guaíra. Lotadíssimo. Ela cantava baixinho, cantava olhando para o pianista de costas para a plateia. Ou seja, a Germania marcou também muito. E daí, nós saímos no cachorro-quente tomando conhaque. Grande Germania. Aqui nós temos também um movimento paranista, né? Nós sempre tentamos ter uma identidade nossa, né? Que Paraná é esse que não dá certo, né? Sabe? Como é que não vamos para frente? Nós temos aqui a nossa grande musa, a Didi Cailê. A Didi Cailê, sabe, foi a nossa musa, mas é impressionante esse movimento paranista. Vai ser inaugurado agora lá no Parque São Lourenço, toda a obra do Turim, onde tem fortíssimo, né, a influência do movimento paranista, né? O Turim era grande da parte do movimento paranista. Em 1929, o Salvador de Ferrante monta a primeira escola de teatro em Curitiba. 1929, hein? Tá lá, então tá. Mas a primeira escola de teatro já chega em 1929 o Teatro Falado, né? Quem que fez o primeiro cinema aqui? Foi o Avenida ou Palácio, né? Teve uma grande briga para quem que ia apresentar o primeiro filme falado. E antes disso, né, cada cinema, tinha muito cinema, Curitiba teve 50 cinemas, mais ou menos. Cada cinema tinha uma banda que tocava durante o filme, né, que o filme era mudo, então tinha um emprego muito grande para os músicos, que em 1929 acabou. Aqui vem duas datas terríveis para o nosso teatro paranaense. Dia 23 de agosto de 1935 e 21 de junho de 1937. 23 de agosto de 1935, o Salvador de Ferrante trabalhava no Correio. Ele abriu uma caixa, uma encomenda, e tinha um escorpião que mordeu o Salvador de Ferrante, e ele faleceu alguns dias depois. Em 1921 de junho, isso é impressionante, isso aí foi um escândalo, né? A morte do Salvador de Ferrante. 21 de junho de 1937, a última récita que foi feita no Teatro Guaíra foi a Margarida Renata. Fez um concerto de piano em 1937. Com a morte do Salvador de Ferrante e esse último concerto, que o Guaíra já estava terrível, né? Tava caindo já, então foi o último concerto. E daí você vai ver, a década de 30 e 40, houve um marasmo. O Aristides Teixeira segurou as pontas, montando peças. O professor Maranhão entra nos anos 40 ali. E daí tivemos a guerra, né? De novo, em 1942, aqui, ó. Em 1942, declaramos guerra para a Alemanha. O Teatro Auer e mais 67 estabelecimentos de Curitiba que pertenciam para alemães foram depredados. Pegaram todas as coisas do teatro de novo e tocaram fogo, sabe? Que barbaridade, sabe? Que bárbaro. É. E durante a guerra, né,
aqui em Curitiba, nós ficamos com medo. De repente, os alemães mandam uma esquadrilha lá de Munique lá para bombardear Curitiba. Então, existia treinamento de bombardeio. Todo mundo tocava sirene, tocava sino, tinha que apagar a luz de todas as casas. Todo mundo apagava a luz. E saíam os aviões, nossos aviões saíam lá do Bacaxiri carregados com um saco de areia. Quem acendia a luz da casa, eles bombardeavam a casa com um saco de areia. Vencemos a guerra. É muito interessante também aqui, ó. Quanto tempo? Estamos em 42 ainda, tá bom. Em 1942 acontece uma coisa muito interessante, né? Chega o Circo Queirola em Curitiba. O Circo Queirola chegou em 42 e até hoje, né? Os Queirolos estão em Curitiba. É muito bonita essa história, né? Eles faziam, era assim, circo-teatro. É impressionante. O Gabi, né? O Lúcio Weber, daqui a pouco, em 1974, eu vou falar dele. O Lúcio Weber era o palhaço. Eu já lembro. Gabiroba. Mas então, assim, é muito bonita essa história do Circo Queirolo junto com Curitiba, né? Em 1900 por aí, 40 e pouco lá, tivemos o Plano Agache. O Plano Agache é uma coisa que previa uma grande reforma em Curitiba, um novo projeto. E previa um teatro nesse plano. No dia 13 de março de 1947, fizeram um concurso para fazer. Agora vamos ter um teatro. Quando demoliram o Guarira, ficou a década de 30, ali, de 1937, ficou a década de 40, até 1950, que não tinha teatro, né? Tinha ali os cinemas, que o cinema dominou, né? Impressionante isso. Tá. E é interessante. Então fizeram o concurso, né, para o teatro, o novo teatro. O primeiro projeto, o nome dele era Sobriedade. O primeiro, quem ganhou, né, o Guairão, o nome era Teatro Sobriedade. O segundo lugar é o Teatro Aida. E o terceiro lugar, o Teatro Alceste. Ou seja, então, nós vamos ter o Teatro Sobriedade em Curitiba. Em 1950, começaram a construir o teatro lá na Praça Rui Barbosa. Então, eles fizeram a fundação do teatro lá na Praça Rui Barbosa em 1950. Nesse meio tempo, era o Lupion, o governador, e entrou o Bento Munhoz da Rocha Neto. Trocou, né? Entrou o Bento Munhoz da Rocha Neto. E houve uma discussão o seguinte, mas veja bem, a Rui Barbosa é um espaço, é uma praça. Sabe que não existe um outro lugar em Curitiba onde a gente possa usar, né, para fazer o teatro? Na frente da universidade, na Praça Santos Andrade, existia uma chácara. A quadra do Guaíra era uma chácara. Então, eles compraram essa chácara e construíram. E daí, o Bento Munhoz da Rocha não gostou do primeiro lugar do projeto. Ele falou, mas esse teatro aí, esse projeto Sobriedade, se você olhar o projeto, é um teatro antigo. O projeto. O segundo também. E o Bento Munhoz da Rocha falou, não, chama o Rubens Meister e vamos construir o terceiro lugar. Então, é muito interessante. O terceiro lugar, que é um pequeno, se transformou, é o Guairão. É muito interessante isso. O Bento Munhoz da Rocha Neto falou, vamos... Esse barulho de microfone é o meu? Beto, Não, é os nossos tá ouvindo... que... Desculpa, mas tem uma música de fundo. Não. Mas aqui não é. Tá entrando uma música e tá um barulho de... Ó, gente falando. Ó. Aqui não é. Aqui também não. Alô? Não. Tá muito alto? Oi. Que tem uma música aqui na rua, mas tá bem longe. Pois é. Aí, ó, o pessoal tá reclamando que o som tá com muito ruído. O som do Beto, né? E tá entrando um outro som, tá entrando uns barulhos de gente. Microfone aberto. Eu acho que é o ruído, gente, de quando o microfone arrasta na nossa roupa. Mas o meu tá aqui não... Vou desplugar aqui. Parou? Parou. O Beto travou. Ah, voltou. Aí, agora acho que sim. Deu bom? Tá. Agora não tem barulho. Eu não tô ouvindo barulho mais. Vocês estão aí, gente? Bom. Aqui não está atrapalhando, tá melhor agora. Acho que voltamos. Pois olha, bom, é a minha bateria. Vamos ver lá.
Bom, então é o seguinte, resolveram, vamos fazer o Guairão para cá, né? Vamos fazer o teatro aqui nessa chácara aqui na Praça Santos Andrade, aonde começou o Guaíra. Dia 25 de fevereiro de 1955, é engraçado, aqui tem dizem que o Guaíra foi inaugurado em 54, mas onde apresentaram a primeira peça ali, 25 de fevereiro de 55. Houve a inauguração lá em 54, mas não tinha peça. Então, a primeira peça foi dia 25 de fevereiro de 1955, Vivendo em Pecado. Era com a Dulcina e o Odilon. Mas não melhorou o som lá? Tchau. Uhum. Já tá Melhorou, né, Beto? melhorou. Ô, Beto, de punição para Vivendo em Pecado, tá ótimo, né? Não andou, né? É o caixeiro da taverna, a punição, o bandido, é o caipira da praça. Nós estamos bem de nome, né? Mas olha que interessante. E a primeira peça Curitiba sentado no Guairinha, olha, o homem que tinha tudo. O autor era o Ed Franciose e a direção, sabe de quem? Dr. René Dotti. Olha que interessante. Então, a primeira peça curitibana no Guaíra foi O Homem que Tinha Tudo, do Ed Franciose, com direção do Dr. René Dotti. E daí, é interessante, quando a inauguração do Guairinha, isso aí deu um ânimo, né? Veio a escola de teatro do SESI, onde o Aristides Teixeira estava lá. Então, olha que interessante. Em 1915, o Aristides Teixeira estava lá. Na década de 50, ele está ali. Ele é professor do SESI. O professor Maranhão está lá. A Lala Schneider estudou lá. O Florisval Gomes, sabe? Essa última geração saíram da escola do SESI. Chegando, o Teatro Guaíra o Guaíra montou o Teatro Experimental do Guaíra, onde o diretor, o Glauco Flores de Sabrito, teve impressionante a participação dele nessa década de 50. E onde nós montamos, olha, Nena, olha que nome bom também, A Volta do Filho Pródigo, do Dalton Trevisan. Do Dalton Trevisan. A incursão do Dalton, né? Mas interessante, né? E tem uma coisa ali, ó, na década de 50, o Dalton Trevisan quase foi o superintendente do Guaíra. O Dalton Trevisan teve uma participação muito ativa. Ele ia para Rio, São Paulo assistir peça. Daqui a pouco nós vamos ver na televisão aqui, como ele também participou muito da televisão. Paralelo a isso, foi construído o Teatro de Bolso, na Praça Rui Barbosa, quando o Ari Fontoura, ele tinha um grupo dele ali muito ativo. Peraí, tá fazendo barulho. Tá muito barulho. Não, né? Não é porque eu tô colocando o celular para carregar. Pronto, já deu. Tá. E aqui entra um capítulo interessante. Então, paralelo, né, com a inauguração do Guaíra, ali em 1955, existiu o radioteatro, com uma força impressionante. A Lala Schneider contava que ela chegou a fazer 10 radionovelas por dia, né? E era ao vivo, né? Você ia lá na rádio, ficava o dia inteiro lá na rádio. Então, você veja, cada rádio tinha seu elenco, seu diretor, seu sonoplasta, que fazia o seu contra-regra. Então, tinha a BR-B2, tinha a Rádio Colombo, tinha a Rádio Marumbi, tinha a Rádio Tingui. Uma coisa interessante, fora a Rádio Santa Felicidade, que não encontrou elenco para montar as radionovelas dela. Na Rádio Tingui, o José Basso, o nosso grande amigo hoje em dia, que é o diretor lá do Teatro Zé Maria. Então, o Basso começou no rádio, passou depois foi galã da TV ao vivo e tal. Chegamos em 1960, dia 29 de outubro, o que acontece em Curitiba? Já chegou ao cinema, quase acabou com o teatro, veio guerra, sabe, morreu o Salvador de Ferrante, desmancharam o Guaíra, então fizeram outro. 29 de outubro de 1960, inaugura o Canal 12, temos televisão agora em Curitiba. Um canal só não. Isso foi 29 de outubro. 19 de dezembro, inaugura a TV Paraná, Canal 6. Ou seja, temos 2 canais de televisão. Isso, então, em 1960. Olha que interessante. O Glauco Flores de Sabrito, né, o Mini Auditório, ele dirigiu 11 novelas, 182 teatro na TV, né? Eles apresentavam, o Valêncio Xavier escrevia, adaptava. Então, nós tivemos um período muito rico, a nossa televisão ao vivo aqui. O marido da Delair Rodrigues, o Paulo Avelar. Então, nós tivemos... o próprio Dalton Trevisan escreveu para a TV ao vivo em Curitiba. Então, é muito interessante quando você lê o que foi encenado em Curitiba.
esse teatro ao vivo, né, que ele fazia, e tinha as novelas. Então, se imagine, 182, só o Glauco dirigiu, né, fora o Minguini, impressionante. O Aristides Teixeira está lá na televisão, está lá de ator lá, é impressionante isso. Em 1967 vem a TV Iguaçu, com super equipamento, sabe, de uma evolução. 1963, então antes disso, né? Então, nós temos a TV ao vivo, temos radionovela. Em 1963, o Guaíra funda o TCP e chama o Cláudio Correia Castro. É interessante, se você lê sobre o Cláudio Correia Castro, ele estava estudando na Europa. Ele veio da Europa direto para Curitiba, onde realmente começa uma grande revolução no Teatro Curitiba. Então, o que foi encenado em Curitiba, a Megera Domada, sabe? É impressionante as peças que foram feitas. E o que aconteceu, né? Então, os atores de Curitiba faziam radionovela, faziam TV, né? TV ao vivo, e com essa força do TCP ainda. Então, é impressionante. Se você vai pesquisar sobre o teatro curitibano, de 1960 até 12 de julho de 1965, foi o melhor período que nós tivemos. Foi uma coisa em termos de trabalho, fora o circo, que é impressionante isso, a atividade que acontecia. 12 de julho, aliás, antes disso, não, tá certo aqui, melhor época, tá. 12 de julho de 1965, o que acontece? O Najib Shed, que era dono do Canal 12, tem uma corrida com o Canal 12. Aqui o pai da Guta Stress era diretor, né, o Ronaldo Stress era diretor do Canal 6, da TV Paraná. Existe uma corrida para quem vai trazer o primeiro videotape para Curitiba, aparelho. Realmente, chegou essa máquina aqui, tentamos mais 2 anos, foi uma luta terrível, perdemos. Mas, ou seja, então de 1960 a 1965 é maravilhoso esse período. Só um dado aqui, ó. Em 1966, 30 mil pessoas assistiram às 96 peças que foram apresentadas no Guairinha. 30 mil pessoas foram no Guairinha. Então, você pega por dia, no mínimo, então você vê o tanto que dá de público isso, no Guairinha. Impressionante isso, né? 1966. 1968 vem o AI-5, né? Vem a censura. Ou seja, veio uma... Em 64 já teve a Revolução, foi meio ameno. Mas daí, quando chegou em 68, a coisa... Mas por incrível... Beto, 64 foi o golpe, não é a Revolução, hein? Golpe. Não, é golpe, revolução, é que a gente estudou que é revolução, né? Mas foi um golpe. Bom, tá lá. Em 64, o João Goulart, que era um grande, se você lê sobre o João Goulart, tem um documentário com eles muito interessante, tiraram o João Goulart. Bom, em 68, daí, se a coisa estava esquisita, 68 a coisa ficou muito pior. E o que aconteceu com o nosso teatro, né? O nosso teatro explodiu, né? Brilhou. Então, em 1968 foi montado, 69 foi montado o Velório de Joaquim Silvério dos Reis, teatro do texto do Manuel Carlos Caran. O que acontecia nessa peça? Durante a peça, eles pegavam uma galinha em cena, matavam a galinha, degolavam a galinha e dissecavam a galinha durante uma cena. Imagine hoje, por uma galinha em cena, você vai preso, né? Então, o que aconteceu? Então, aqui nós temos o Caran, Ari Para-Raio, o Rio Apa. Houve uma reação contra isso. Então, eu vou entrar aqui mais tarde um pouco aqui. Não, antes disso, tá bom. Então, 68, 69, o teatro esperneou. Dia 25 de abril de 1970, em Teatro Curitibano, olha que data é essa aí. 25 de abril de 1970. O Guairão estava pronto. Ia inaugurar o Guairão. A fachada do Guairão era com vidro Ray-Ban que veio da Polônia. Era vidro verde, era bonito o Guairão. Pegou fogo o Guairão, dia 25 de abril de 1970. Sabe? Isso foi um estrago, né? Sabe? Impressionante, assim, com a comoção que teve, né? Então, e daí, claro, quiseram culpar o Ocraide, o Vacil, claro, ditadura, né? Quem que pôs fogo? Imagine se alguém de teatro vai pôr fogo no teatro, né? Que barbaridade. Bom, ou seja, mas daí interessante, em 1972 nós temos o Teatro Paiol,
O Teatro Paulo com aquele formato dele. Beto, só um pouquinho. Culparam quem? Quem que culpou o Craide? E quem foi? Foi os militares. Claro, fizeram uma CPI, sabe Deus? O que é isso? É um atentado terrorista? Sabe? Que barbaridade. Bom, 72, então nós estamos aqui, ó, interessante, se você pegar ali na década de 50, nós temos o Teatro de Gabinete. Chega ali o TCP, o Cláudio Correia Castro, você vendo as fotos já da montagem do Cláudio Correia Castro, ele já começa a quebrar com isso. O Schweik na Segunda Guerra, a própria Megera Domada, a montagem dele, o livro de Cristóvão Colombo, que é muito interessante. E em 79 nós tivemos Marco aqui em Curitiba, que é o Ney Braga, que era o nosso governador, ele financiou a montagem do Rasga Coração. O Rasga Coração, que eu conheço o Vianinha, então isso aí foi uma briga com a censura, né? O Rasga Coração foi um marco dentro dessa queda com a censura, né? Do teatro brigar com o governo. 1979. A maquete desse cenário está na salinha do lado do Guairinha ali. Você entra, está ali a maquete. É muito interessante. Se você imaginar o Teatro de Gabinete, quando você chega em 79 ali, para aquele salto, né, para fazer uma peça naquele cenário ali, é muito interessante. Mas daí, em 1970, daí, com o Caran, com o Ari Para-Raio, daí realmente o teatro perdeu tudo que é parede. Sabe? Matar uma galinha em cena, sabe? Daí, ou seja, é maravilhosa essa história desse rompimento, né? Aqui, ó. Então, a década de 70, o Zé Maria, o Gemba, com os grandes. O Zé Maria, ele atendia o pessoal lá da escola técnica. Tinha um grupo forte lá. O Gemba, né, com os musicais. O Gemba, peça, se não tivesse 30 atores na peça do Gemba, não estava bom, né? Impressionante. O Caran, né, com o teatro experimental, e o Craide, que o Craide ele fazia teatro infantil muito bom. Impressionante. O Craide era a versatilidade do Craide. Esses quatro compadres colocaram o teatro curitibano na década de 70 no caminho. Eu entrei ali em 1971, eu comecei no Colégio Estadual, eu comecei em 73 com o Ocaran no Teatro Bolso, onde era um teatro experimental. Então é engraçado, o teatro curitibano tem 170 anos, eu tenho 50 mais ou menos junto com o teatro. É interessante essa história. Estamos vivendo hoje em dia. Se você pegar essa minha geração aqui, né, é impressionante isso. Quantas pessoas da minha idade que estamos fazendo o teatro desde 1970. Então, é interessante. Agora vamos falar de nós, né? Então, ali com o Caran foi muito interessante. Foi a minha formação ali no Teatro Bolso, em 73. Em 74, o Gemba me convida para fazer o Marrassade. Eu trabalhava no Teatro Bolso com 9 refletores. Eu chego no Guairinha, aliás, explicando ali o que era o Grupo Margem. O Zé Maria dirigiu peça para nós de graça, o Craide dirigiu peça de graça lá para nós. Então, o Gemba ia assistir todas as nossas peças. O Gemba, eu recebi o convite do Gemba porque ele assistia as peças do Margem no Teatro Bolso. Então, em 74, eu cheguei lá no Teatro Guaíra para montar o Marrassade. O Marrassade foi a primeira vez que fecharam o Guairinha, tinha o fosso da orquestra ali, né? Sempre teve, está lá o fosso da orquestra. Então, em 74, foi a primeira vez o Ronaldo Olhão que fez esse cenário. Era um palco assim, sabe, como subindo, né? Ele começava em 0, terminava alto. E foi fechado o fosso. E daí, dificilmente abria o fosso, né? Então, nunca mais virou um grande... Esse palco é o formato que lá em 74. E o cenário do Ronaldo, o encanamento ia até a portaria, né? Ia até lá a portaria. Uma coisa interessante dessa época de estreia, o Gemba, aliás, o Gemba, o Craide, não existia a estreia se a banda da Polícia Militar não tocasse na portaria. Ali na frente do Guaíra, do lado da outra bilheteria, a banda da Polícia Militar ficava tocando das 8 às 9 da noite, ficava tocando ali. Era um ritual. A estreia sem banda, Deus o livre. Né? Gente, só para avisar, daqui 5 minutos vai dar 1 hora, tá? Daí provavelmente cai a tela. Vamos falar de lá, então. Então, aqui, ó. Quanto? Assim, 5 minutos? Isso. Então, queimou o Guairão em 1970, em 74 reinaugurou. A direção foi, o nome da peça, agora melhorou o nome, Helena. Paraná, Terra de Gentes. Direção do Maurício Távora. E o primeiro ator que deu a primeira fala no Guairão,
abria a cortina, o Lúcio Weber, né, o Gabiroba, vinha lá do fundo andando, parava na frente e dizia: senhor presidente, né, o Gás, eu estava lá na plateia, né, bom, senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Então, essas foram as primeiras falas, a primeira fala no Guairão. Eu acho que daí a gente vem, os anos 80, daí realmente com a ativação do TCP ali no final de 80, onde o Bueno, Marchioro, Biscaia, veio uma nova geração, né? Realmente ali deu um novo impulso. O Adhemar Guerra foi importantíssimo, sabe? O Adhemar Guerra foi... Existem os filhos do Adhemar, né? Ele deixou uma semente aqui, como o grupo Grips alemão também, né? Que dirigiu aqui nos anos 70. Se imagina, nós fizemos teatro infantil aqui, o Robô Bobo de Bob, onde era um pai desempregado. Era uma peça infantil, né? A linha de montagem de robô, ele perdeu o emprego, era uma peça infantil. Então, essa década foi muito interessante, a década de 90. Eu acho que agora a gente vai aqui para 89, 90, a retomada do TCP, as Bruxas de Salem, Otelo, Spirit, esses novos diretores que chegaram, né? O Cleon, o Bueno, o Marchioro, o Raul Cruz. Já chegamos aqui, que nem hoje, nós temos aqui o que é Curitiba? As escolas de teatro, né? Nós temos a FAP, a PUC, o Lala, o Barracão, a Cena 1, o Pé no Palco, o Zanata. Impressionante essa atividade que nós temos em Curitiba. Quantos teatros nós temos, né? Impressionante o que nós temos também. E eu acho que no ano 2000, quando o Felipe montou o Som e Fúria, com o Som e Fúria, tem uma quebra, né? Onde nós conseguimos passar do Atuba. Eu acho que com o Felipe, com o Márcio Abreu, o Melo, o Luiz Melo já tinham ido um pouco antes. Então, hoje, qualquer lugar que você vai no Brasil, hoje em dia, você fala que é de Curitiba, existe um reconhecimento. E, com certeza, o Festival de Teatro de Curitiba tem uma grande parcela nisso. Sabe, o Brasil passou a olhar o Festival de Teatro de Curitiba. E o que acontecia? No início, o Festival de Teatro de Curitiba tinha as estreias de fora. Quando pararam as estreias de fora, a imprensa passou a olhar o nosso teatro. Sabe? Eles já tinham assistido as peças lá fora. Não era mais estreia em Curitiba. Então, isso foi fundamental, sabe, para o Brasil descobrir nós fazendo teatro em Curitiba. Ai, eu acho que... E daí estamos em teatro. Olha, Beto, aqui a gente podia, numa outra ocasião, a Nadinha colocou aí para a gente abrir uma outra live. Acho que não dá não, Nadinha, porque a gente já vem de uma outra anterior. Amanhã a gente tem mais duas. Mas eu acho que a gente podia, amanhã Beto... tem mais três. Mais três. A gente podia, num outro momento, continuar, porque o Beto tem muita história, gente. Mas e a gente tem muita história para trocar com o Beto. Eu acho o seguinte, o interessante, né, como tudo isso aqui que eu falei, eu tenho foto e tenho documentos disso. Então, eu tinha que marcar um dia, essa que eu fiz com a Velola ali, deu 3 horas. Então, é muito interessante, né, aquele circo que chegou aqui em 1850, né, eu falei do circo, que todo circo que chegava aqui trazia um balão, né, e você pagava R$1 para subir, para ver o balão subir. Mas daí os curitibanos já estavam, né? Mas que diabo não acontece nada. Em 1850 e pouco lá, chegou um circo aqui, e o cara lá em cima ele jogou um cachorro. Jogou um cachorro lá em cima. Mas... Então tem muita história sobre a evolução, né? Que essa minha pesquisa é sobre o entretenimento também. Então, aqui hoje eu foquei só o teatro. Aqui, ó, eu escrevi 8 páginas aqui rapidamente. Então, mas eu quero fazer uma coisa bem maior. Nossa. Vamos fazer um seminário, Beto. Fazer um seminário do Beto Proel. O primeiro jogo de futebol de Curitiba, né? O Curitiba jogou contra o pessoal de Ponta Grossa, vieram de trem, teve um baile no Teatro Auer, daí foram jogar de ressaca. Imagine, daí... Então, é maravilhoso. Nossa, tem... Bom. O Mi sugeriu para fazer uma oficina ainda esse ano com eles. Olha lá, Beto, uma oficina no MIS ainda este ano. Gente, temos 30 segundos restantes. Tá bom, vai cair aqui. Tá Apareceu. Aí. Gente, tá bom. Vai, termina aí, Beto. Finaliza aí você. Finaliza aí você. Tem muito mais que isso aqui. Aliás, a nossa história é maravilhosa. Os Aristides Teixeira, o Salvador de Ferrante, os Edson Bueno, sabe, todos nós, a Nádia Naira, a Nádia os Beto Bruel. Sabe, nós fazemos, Regina Bastos, Fátima Ortiz.